senhores vereadores, cidadãos de Fazenda Rio Grande, aqueles que nos assistem também pela internet, boa noite. Nós tivemos uma reunião muito importante sábado, aqui em Fazenda Rio Grande, e eu gostaria de falar um pouquinho sobre essa reunião. Estiveram presentes ali o prefeito, o presidente da Câmara, o Elídio, o vereador Batista, secretário de governo, Beto Rocha, secretário de saúde e outras lideranças do município. Foi o encontro de pastores de Fazenda Rio Grande. Foi uma reunião muito importante, por quê? Porque a igreja de Fazenda Rio Grande juntaram os pastores para conversar sobre o propósito da igreja. Então, quando a gente às vezes faz algumas cobranças de autoridades, da polícia, de secretários, é nosso dever, fomos eleitos para isso. Fomos eleitos para cobrar de quem quer que seja, e sem medo. Nós não podemos ter medo. Nós temos que ter fé. E as autoridades das igrejas se reuniram para se unir mais. Então, se uniram para fechar brechas. Porque perceberam que a divisão não leva a lugar nenhum. Não leva a prosperidade da nossa cidade. E se percebeu que as denominações religiosas estavam causando uma divisão na igreja. Cada pastor às vezes se preocupando apenas com o nome da sua igreja, com a sua denominação. Então veja, nessa reunião se discutiu esse assunto e se chegou à conclusão de que é preciso parar de ficar defendendo denominação de igreja, nome de igreja, e começar a pensar todo mundo da mesma maneira e agir da mesma maneira com união. Da mesma maneira que nós aqui na Câmara temos nos esforçado para trabalhar unidos, para defender o que é bom para a Fazenda Rio Grande, assim também a igreja sentou para discutir como trabalhar unido, como a igreja trabalhar unida para trazer benefício para a Fazenda Rio Grande. E ali então os pastores oraram pelo prefeito, pelos vereadores, pelas autoridades de Fazenda Rio Grande. Esse é o papel da igreja. E como Jesus disse, se colocar em primeiro lugar as coisas espirituais, todo o resto será acrescentado. Todo o resto será resolvido. Eu sou vereador e creio nisso. Eu creio que tudo que existe foi feito a partir do que não se vê. Então existe sim um mundo espiritual, e nós não podemos esquecer que muitas coisas que nós estamos passando pela nossa cidade é preciso se resolver no mundo espiritual. Às vezes só na força humana, na competência humana não se consegue. Então aí o papel importante das igrejas estarem unidas para que não haja divisão, começando unindo as igrejas para que nós tenhamos cobertura espiritual, para poder enfrentar qualquer dificuldade, qualquer problema, sem medo. E para que a gente também possa perceber o que precisamos consertar em nós mesmos. Como dizia o profeta Isaías, né? Nós precisamos ser reparadores de brechas. Reparadores de brechas. Esse é o papel da Câmara de Vereadores. Mas, para a gente reparar as brechas de um município, precisamos, antes de mais nada, sondar o nosso coração. E que Deus mostre para cada um de nós também, nós temos que ser humildes a esse ponto, as nossas falhas e as brechas que temos que consertar enquanto pessoas. Então, essa reunião foi muito importante por isso. E eu quero dizer o seguinte, que nós como vereadores fomos eleitos pelo povo. Nossa responsabilidade é muito maior do que cargo de comissão, muito maior do que concursado, porque o povo nos deu uma autoridade. Então nós precisamos ser muito mais ousados
E na aprovação de leis, temos que pensar grande e não ter medo de aprovar algumas leis que nós estaremos discutindo e virão por aí. Muito obrigado.